Bom dia ou boa tarde. Boa tarde já. Boa tarde, divas. Ó, eu e meu elástico. Boa tarde, boa tarde. Quem já almoçou? Ai, meu estômago tá roncando aqui. Acordei muito cedo hoje. Aliás, muitas de vocês me perguntam como que é o meu planejamento, os meus horários, né? Um dia a gente pode falar sobre isso, porque a vida da mulher é geralmente um caos, principalmente a mulher que faz home office, aí que é um caos mesmo. É muito difícil marcar horário. Eu meio que não marco horário, eu estabeleço o que eu tenho que fazer, sabe? Mas a gente fala disso outro dia. Vocês estão almoçando aí? Divas, toda live fica salvo 24 horas. Oi, Bia. Toda live fica salva aí, até a próxima, né? 24 horas, né? Até meio-dia e 15 de amanhã vai estar aí, salva. Se o Instagram não falhar aqui, né? Vou sair antes de novo também. Hoje a gente vai falar o que eu ia concluir ontem, que é levantar cada personagem do Orgulho e Preconceito. Para quem ainda não leu, para quem não conseguiu assistir o filme, eu vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho de cada personagem hoje, tá? E aí, segunda-feira, a gente começa. Eu vou até soltar uma caixinha para vocês, para ver vocês que já assistiram, que já leram um livro, o que vocês gostariam qual o ponto de vista que vocês gostariam de abordar mais da obra, tá? Mas, enfim, a gente começa falando hoje dos personagens, um pouquinho da personalidade de cada personagem, o que cada personagem carrega. Fixa o tema. Peraí. Orgulho e Preconceito, parte 2, personagens. Fixando. Tô ficando boa em fixar. Pronto. Prontinho. Então. Ai, que bom, Ana Cláudia. Muito bom, fico feliz. Quem não tá no DD ainda, hein? Por favor, a semana que vem... Não, eu tô confuso por causa do feriado ontem. Hoje é quarta, né? Essa semana vai entrar no DD, no módulo de autoconhecimento, várias ferramentas, assim, um passo a passo para vocês se conhecerem melhor. Fazer uma averiguação do seu passado, visitar o seu passado, encontrar os 5 pontos fundamentais aí do seu passado que te levaram aonde você está hoje. E aí uma averiguação do presente. E junto com isso vai ter uma averiguação do que as pessoas pensam de você, se é o mesmo que você pensa de você. E aí vamos chegar a uma alavanca, uma conclusão de um objetivo formatado, de um foco. Vou colocar diversas ferramentas essa semana que tem que seguir um passo a passo, tem que seguir a ordem que eu vou colocar lá para você se conhecer melhor. Vai ser bem legal. São ferramentas muito boas, de tudo que eu estudei, dos cursos, das formações que eu fiz de coach de presença, de programação neurolinguística, eu separei as mais legais, as que me transformaram, que me ajudaram muito, para vocês lá no DD, no módulo 1 de autoconhecimento. Quem não tá lá ainda, quem não sabe o que eu tô falando, o DD é o Desperte Diva, é o meu portal, onde lá eu coloco tudo para você se conhecer e para você resgatar a sua feminilidade. Então, tem a pretensão de ser aí o maior portal, a maior ferramenta de feminilidade
de referência para a mulher contemporânea voltar para sua essência, resgatar a feminilidade e conquistar a tão desejada liberdade e plenitude, que é a que a gente quer no fim das contas, né? Tá bom? O link tá na minha bio, quem não conhece, quem quer saber mais como funciona, o link tá lá na minha bio do Instagram, tá? O Desperte Diva. Então vamos lá. Acho que deu tempo de uma galera entrar. Vamos falar dos personagens hoje de Orgulho e Preconceito. Eu tô meio letárgica hoje, tá? Porque eu acordei muito cedo. Consegui acordar, mas não adianta. Eu tenho que dormir. Eu tenho que ter 8 horas de sono. Não adianta, senão eu fico meio letárgica. Bom, vamos começar com a principal, que é a Elizabeth, né? Bom, a Elizabeth, ela é apelidada como Lizzie, né? No filme Lizzie. E ela é a protagonista da obra, do romance, né? Ela é uma jovem bela, culta, inteligente, mas sem exageros de nada. O que ela valoriza? O que ela mais valoriza? É o intelecto. Ela valoriza mesmo a contemplação, o mundo mais profundo. A Liz é uma menina profunda. Ela não se contenta com aquilo que todo mundo geralmente se contenta, tá? E aí, então ali ela como protagonista mostra que existe certas personalidades femininas que são assim, e que não é a maioria, mas que isso não tem nada a ver com ser feminino ou não, tá? E a gente vai chegar lá. As mulheres da época, elas eram criadas para serem esposas e mães, para tocar piano, bordar, ser prendada, né? Mas a Elizabeth, ela se recusava a se casar só para ter um casamento, pelo casamento em si. Ela queria se casar, mas se ela amasse alguém, né? Isso é uma coisa que faz parte da essência do ser humano, né? Então a Liz, ela articula ali muito bem. Vocês vão ver ao longo da obra, e eu dei uma introdução disso ontem, ela articula muito bem o indivíduo, né? A pessoa, né? A criatura que nasceu com o Eros, que a gente tá articulando aí com as lives de segunda, que articula o amor intrínseco, né? E a pretensão, a necessidade máxima humana, que é amar. Ela articula isso com o momento social da vida dela, mas ela não deixa nenhum outro ser engolido, tá? Diferente já vou adiantar isso, diferente da Catarina, da Megera Domada, quem acompanhou, a Catarina, ela deixou-se engolir, sim, ali ela foi muito calão, né? Ela era 880, ela foi uma rebelde contra a sociedade. A Lizzie, não. No entanto, a Lizzie também não se entregava. Então, é uma boa obra para você entender como se posicionar na vida, sabe? Como ser um indivíduo e, ao mesmo tempo, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que honra a civilização, que honra o governo e tudo mais, tá? Então, Elizabeth se recusava, né? Mas ela queria se casar por amor. Ela valorizava muito a leitura. Rafita, coisa linda. Alguns críticos, eu dei uma olhada em algumas críticas, né, de análises, e né, eu nunca concordo 100% com as críticas que eu vejo por aí sobre uma grande parte das obras, né? Mas alguns críticos chamaram Lizzie de independente, né? E aí aquela mania dos tradutores e críticos contemporâneos, né? Sugestionar uma coisa, né? Enquadrar qualquer obra clássica, enquadrar alguma coisa de valor no momento atual. Que nem falam da Frida, né? Era uma feminista e não sei o quê. Que feminista? Enfim. Eles tentam fazer isso com essa obra também, falando que Liz era independente, então ela já era uma proto-feminista, não sei o que, balela, não tem nada a ver. A Lizzie,
Ela era preocupada com todas as irmãs, de independente ela não tinha nada. Ela era extremamente feminina, ela estava o tempo todo em estado de prontidão. Ela é a que mais amava, na turma toda ela foi a que mais amou todo mundo, ela cuidava de todas as irmãs, ela estava pronta para ajudar todo mundo. Ela se esvaziava, ela que ficava menos arrumadinha e se esvaziava, se mexia, porque amor é isso, amor é ação, amor é obra. Ela é a que mais fazia lá por todos, estava atenta o tempo todo, ela era muito feminina e nada independente. Quem é independente, pressuposto de quem é independente, é que não olha para ninguém, né? É ela por si mesma, né? Então, não, Liz é colérica, gente. Liz era colérica. Então ela era mais preocupada com os pais, com as irmãs, com a mãe, com os nervos da mãe. Ela estava sempre atenta. Se vocês observarem no filme, ela está sempre observando a mãe dela. Tipo, já meio que pronta, se a mãe dela desmaiasse, ter um treco, ela já saberia o que fazer, sabe? Ela não é desligada, avoada no mundo dela, no ensimesmamento. Apesar de parecer que ela estava sempre, às vezes, viajando, ela não estava. Ela é uma excelente meditação para vocês, divas, entenderem o que é o ensimesmar, o trazer para dentro, o nosso grito de guerra, o trazer para dentro, observar, recolher dados, transformar e ao mesmo tempo estar atenta e se antecipando com as coisas que estão acontecendo. É um ótimo exercício vocês observarem a protagonista, tá? Nos pormenores, naquelas cenas que nada acontece, mas que ela tá olhando para o além. O que estava acontecendo antes dela olhar para o além? O que vem depois? O que ela fala depois que ela tá olhando para o além? Aí acontece alguma cena. É muito bom esse exercício de vocês observarem a Lizzie, tá? Nestes momentos. Ela é extremamente feminina. Os críticos confundem muito quem ama de verdade com ser independente. Esse que é triste, a Amanda vomitando. A Lizzie queria casar, mas ela queria casar por amor, então não faz sentido algum ela ser independente. Lizzie, então, era uma menina observadora, muito doce, mas verdadeira, tá? Ela buscava as verdades por trás das coisas, ela era mais profunda. Então, por buscar as coisas mais profundas, ela obviamente conquistava no exercício diário de praticar a contemplação, ela tinha um sentido mais fino, mais apurado, uma percepção maior do que a irmã, por exemplo, que era muito sonhadora, e por sonhar demais, né, a pessoa que sonha demais, quando ela vem para a realidade, primeiro lance que ela tem com a realidade é de medo. Porque parece que a realidade está muito distante dos sonhos dela, né? A realidade é muito diferente dos sonhos, né? Era o caso da Jane, a irmã mais velha, né? Que era muito ingênua, ela não enxergava as pessoas como ela não via maldade nas pessoas porque ela vivia sonhando demais e não olhava muito para a realidade, não observava a realidade, sabe? Então isso causa um medo. Isso é um grande motivo do medo da maior parte das mulheres que sonham demais, que não articula sonho, esse mesmar com o mundo exterior, né? Não adquire essa percepção mais real das coisas. A Liz, então, era observadora, era apurada, ela tinha um espírito crítico impessoal. Isso é interessante. O que é um espírito crítico impessoal? Antes dela se entregar para alguém que ela não conhecia, seja uma amizade, seja as irmãs da família Bingley que chegaram lá, ela observava, né? Ela não se entregava, que legal, eles estão chegando, que nem a mãe dela, que nem a Jane, que lindos, e tinha um ideal na cabeça e transferia o ideal dela para as pessoas, como se as pessoas pensassem e quisessem a mesma coisa que ela, sabe? Ela observava e ela esperava. Então, como que você consegue fazer isso? Você não se envolvendo muito, né? Então, quando você conhece um rapaz, quando você conhece alguém, antes de você transferir toda a sua carência, seus sonhos nessa pessoa que você mal conhece, que você viu agora, tem uma certa impessoalidade de observar essa pessoa, de olhar, de ouvir, né? E não transferir já o que você sonha, o que você quer, seus anseios, suas carências, seu desespero nessa pessoa que você mal conhece.
Lizzie faz isso muito bem. Quando ela conheceu o Darcy, quando ela conheceu a família do Darcy, quando ela conheceu as irmãs do Darcy, ela logo viu que as irmãs... ela teve uma percepção correta o filme todo sobre as pessoas, exceto do próprio Darcy, porque o Darcy, ele era aquilo que ela própria é. Então, ela não conseguiu enxergar além do que ele era, porque ela não enxergava além do que ela era. E eu já falo disso mais adiante. Mas a gente reconhece no outro aquilo... a gente reconhece no outro aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente alcança. Então, aquilo que você ainda não alcança em si, você não vai alcançar no outro. Tá meio confuso, mas vamos... A Jane, ela era melancólica. Eu vejo a Jane meio melancólica, assim. E o namorado dela, né, o noivo sanguíneo total. Então, essa era a Lizzie, uma mulher intelectual, e não tem nenhum mal nisso. Isso não define a feminilidade de uma mulher, tá? Ser feminina, vou falando isso, repetindo novamente, ser feminina não é saber cozinhar ou não, saber bordar, saber tocar ou não, ainda que são atividades típicas femininas, mas não definem a feminilidade, ok? Não definem a feminilidade. Por exemplo, o mecânico é típico masculino, é uma profissão típica masculina, mas não define a masculinidade. Se o cara é mecânico, então ele é varão, ele é viril. Não define. Ainda que seja um arquétipo, tá? É um arquétipo, tá? E a mesma coisa para a mulher, ainda que, né, o bordar, o cozinhar seja um arquétipo, mas não define a feminilidade, tá? Lizzie era extremamente feminina e viva. Uma característica forte da Lizzie, que você percebe que ela é viva. Viva no sentido da palavra mesmo. Ela tá acordada para a vida, sabe? Ela tá atenta na vida. Ela acolhia qualquer pessoa de prontidão, ela estava ali, ela antecipava, ela era materna com todos, ainda que desconfiada das pessoas que ela não conhece, ainda que desconfiada, ela estava ali pronta. Ela estava o tempo todo em estado de prontidão. Então, Lizzie é o perfil mais intelectual. E olha só, que começa a tal da afinidade que eu falo pra vocês. Mesmo sem vocês perceberem, você tem afinidade com a pessoa que você escolheu, tá? Quem que ela foi atraída? Darcy também era um cara que tinha aversão à preguiça e à superficialidade. Ele era um cara muito profundo. Ele, né? Tanto que ele já nem se dava o trabalho de olhar para as mulheres quando ele ia nos bailes dançantes. Ele nem se dava mais trabalho, falava, só tem mulher superficial, não vou nem olhar, porque elas não sabem fazer nada além de dançar, costurar, tocar piano. E ele não queria isso para ele, porque o Darcy era uma pessoa muito profunda também. E isso que conectou os dois, isso é a afinidade que fala como se fosse numa frequência, um campo magnético, antes de falar, antes de apresentar, a coisa acontece. Um se reconhece no outro alguma coisa. Isso é muito legal, esse é o mundo subjetivo, né? Então, o Darcy tinha a preguiça das mulheres burguesas. Ali, quando os dois se conheceram, eles alinharam valores. Isso é bem interessante, é algo que acontece meio que naturalmente, que hoje em dia não tá acontecendo muito, né? Porque as pessoas estão muito... Mulheres e homens estão com muito medo, com muito receio, né? Então, com muita pose de fingir o que não vivendo muito de imagem. Então, não percebe-se quais são as afinidades, não percebe-se o porquê que tá atraído um pelo outro, né? Hoje as mulheres preferem se juntar a um rapaz por carência, por medo de ficar sozinha. Isso sempre existiu, mas o grau, a quantidade que tem acontecido hoje, isso está se tornando comum, que era exceção, está se tornando comum hoje. Mulheres se juntarem por carência, por medo, por desespero de ficar sozinha, né? Ou mesmo por pura paixão, por puro tesão, né? Então, o que você vai colher se você se conecta com uma pessoa por isso, né? No mínimo, uma relação conturbada, perturbada, né? Em que você vai ter que trabalhar muito para organizar e ordenar ela, né? As irmãs novas da Lizzie representam esse tipo de mulher, trazendo a obra para o mundo contemporâneo, né? Elas viviam de aparência, mas a gente vai chegar lá mais à frente. Então,
falamos da Lizzie e já introduzimos o Darcy, que ele, portanto, ele era um grande amigo do Bingley, eu não sei como soletra, gente, Bingley, que o acompanhou na viagem, né, onde conheceu a Elizabeth. Então, a princípio, o Darcy ele é descrito como um homem arrogante, como um homem superior, mas no decorrer da trama, com a convivência com a Lizzie, com as irmãs, vai aparecendo a sua real personalidade, né? Darcy, é interessante observar o Darcy, porque ele era brando, ele era doce, só que ele era franco e ele sabia o que queria. Por ele se conhecer muito, por ele ser um homem mais profundo, ele se conhecer muito, ele já sabia o que ele queria. Então, é natural, gente, conforme a gente vai se conhecendo, a gente ficar exigente e a gente acabar, os amigos indo embora, espanando, né, os amigos, os colegas, né, porque você não aceita mais qualquer coisa, você não se conforma mais com qualquer pensamento, você não aguenta mais ouvir, né, papinho, fofoquinha, entende? Então é natural você sentir meio, conforme você vai se conhecendo, se sentindo meio um peixe fora da água. Então acaba que para muitos que vivem no mundo superficial, que ri por qualquer coisa, né, é comum essas pessoas acharem você arrogante, orgulhoso e tal, mas não significa que você é, né? Então ali é bem relativo. Ali eu vejo orgulho ali nas irmãs, na burguesia, mas não no Darcy nem na Lizzie, né? Quem vê orgulho neles é quem é superficial. Isso é bem interessante. A sociedade, é o social, é o coletivo. Nossa, ele se comporta diferente da maioria, então é orgulhoso, sabe? É rotular as pessoas, né? Então isso é bem interessante observar ao longo da obra. Quem de fato é orgulhoso, quem de fato não é. Né? Porque a maioria das pessoas que chama ele de orgulhoso, inclusive a Mary, que é uma das irmãs, a feinha, ela é a primeira a falar que ele é muito orgulhoso, que isso não é legal para a sociedade e tudo mais, mas quem é a mais orgulhosa de todas ali, vaidosa, é ela. Então é muito interessante ver essas confusões que na sociedade acontecem, é muito comum acontecer, de rotular pessoas antes de conhecê-las melhor, não observar direito, saber o que está acontecendo. Darcy é um amorzinho, tá? É o mesmo com a Lizzie, né? Que a petulância dela, né, parece uma certa arrogância, um certo orgulho, mas não é. Se você observar, aquilo não é orgulho, né? Quanto mais você se aprofunda na sua alma, mais você se conhece, mais fora da casinha você se sente de fato. Menos pessoas ficam em volta de você e é natural que isso aconteça. Significa que você está realmente mudando de valores, você está mudando de visão de vida, você está vendo outras coisas. Então, Darcy era uma personalidade reservada, introspectiva. O coração dele era grande, tanto quanto o coração de Bingley, né? Com o adicional da maturidade. Né? Ele era mais maduro, ele tinha a virtude da prudência muito, muito forte, o Darcy, a virtude da prudência muito forte, mas que era notada por quem realmente olhava, por quem realmente conhecia essas coisas. Quem não conhece essas coisas não identifica essas coisas. A gente enxerga aquilo que nossa visão alcança, que a gente reconhece na gente mesmo. Então ele era o típico rapaz que engana pela aparência, em oposição ao nosso sanguíneo, né, o Bingley, que ambos são pessoas de caráter, mas se mostram de modos diferentes. O Bingley e a Jane, eles eram o tipo aceito pela sociedade, eles eram o tipo admirado pela sociedade. Ela, por ser muito bela, doce, quietinha, educada, né, e o Darcy e a Lizzie não. O Darcy e a Lizzie não. Agora sim, um ponto interessante. Vocês acham que a Lizzie e o Darcy sofriam por serem o que eram? Isso é importante, isso é interessante levantar para vocês, para clarear, para consciência. Porque todo mundo pensa que, nossa, é isolado, sofre, nossa, ele tem aquela cara amarrada, deve sofrer, deve ter uma vida amarga. Os que menos sofrem na trama toda, os que menos sofreram é Lizzie e Darcy, apesar de ser os que mais sofreram. É o paradoxo. Por quê? Porque a trama da vida se faz pelo sofrimento, mas não o sofrimento que você mesmo causa desnecessariamente, mas o sofrimento da vida mesmo. O sofrimento da realidade da vida.
Então a Darcy e Liz sofriam pelo sofrimento real da vida. Os outros personagens sofriam muito mais que eles, porque eles mesmos criavam esses sofrimentos, essas máscaras. A Jane porque sonhava demais e aí não queria expor as emoções, e aí perdeu o menino na obra inteira, entendeu? Podia ter já ficado noiva com ele desde o início, e aí fingiu ser o que não é, fingiu amar, não amá-lo, então foi muito contida. Sofreu demais, o menino também sofreu demais porque não teve coragem de ir lá cortejá-la, né? Então a mãe sofria dos nervos porque ela se apegou a um ideal de que as filhas iam ser felizes se casassem. Todo mundo sofrendo muito além do necessário, sofrendo por coisa vazia, e isso gera um sofrimento que dá o vazio. Esse sofrimento por coisas que não são as substâncias da vida, que dá vazio, depressão, ansiedade, desespero, né? Porque é um sofrimento que você mesmo está causando. E é esse sofrimento que a gente precisa limpar para você viver a vida real. Porque o sofrimento da vida real é o sofrimento por amor. É o sofrimento do amor. O amor implica um esforço que parece um sofrido, né? Mas é um sofrimento que você morre por ele, que é o sofrimento do amor. Então, comece a fazer um exame particular em vocês, né? Um exame de consciência, um exame no coração de vocês, para ver do que você sofre. Do que eu sofro exatamente, né? Eu tô sofrendo porque eu tô amando? Ou eu tô sofrendo porque eu criei uma imagem do que eu tenho que ser? Ou porque eu criei um ideal, porque eu me apeguei aos meus planos e esqueci por que eu tô fazendo esses planos? Por que eu tô sofrendo exatamente? Eu tô sofrendo porque eu construí uma imagem do outro e tá caindo por água abaixo, e eu não quero me desapegar da imagem que eu construí do meu marido, e ele tem que ser o que eu construí. Do que você sofre, né? Então, assim, a maioria, principalmente das mulheres, sofrem por uma coisa que não existe, né? É um sofrimento vazio, e dói muito o sofrimento vazio, gente. Justamente porque é vazio. Então, é um sofrimento que não vale a pena. Você sente que não vale a pena sofrer por ele. E aí você fica, eu tô sofrendo por um negócio que não vale a pena, mas dói demais, e não é possível. Aí vem indignação, aí vem todos os filhos de Nix, né, que a gente falou na segunda-feira. Vem os filhos de Nix, toma conta de você, né, a angústia, o fracasso, o pranto, tudo aquilo de ruim, né, a hipnose, aí vem a rivalidade, orgulho. Então, faz um exame geral hoje do que você sofre, né? Seguindo aqui os personagens. A Lizzie, ela sofreu lá por amar muito. Ela não teve, para contextualizar isso, ela não teve medo de ir a pé cuidar da irmã, porque a irmã estava doente. Ela não acreditou na carta da irmã que, eu tô bem, foi só um resfriadinho. Ela foi a única que ficou meditando nas palavras, pensando, falou, não. Ela pensou na Jane, não, a Jane tem mania de não falar o que sente, ela não fala, ela não quer dar problema pra ninguém, ela não quer dar trabalho pra ninguém. Ela lembrou de como é a Jane, ela não se acomodou e nem acreditou nas palavras. Ela concluiu que sim, que a Jane, ela precisava ver a irmã. Ela foi lá a pé, enlamaçada mesmo, não estava nem aí para a opinião das pessoas, porque ela consegue, a Lizzie, na obra inteira, a Lizzie consegue colocar na frente o que realmente importa, o sofrimento que realmente importa. Então, o tempo todo ela faz isso. Então, é muito bom vocês observarem ela para ver as escolhas dela. O tempo todo as escolhas dela são para o amor. Ela escolhe o amor o tempo todo, a Lizzie. O tempo todo. Ela não se deixa abater pela sociedade, ela não se deixa abater pela aparência, ela não se deixa abater pelos próprios sonhos. Ela não se deixa abater pelos próprios desejos. Ela tem vontade, momento de casar com o Darcy, só que ali a tia dele vem, chama ela na chincha, ela fala, pode deixar, eu não vou mais procurar ele. E não procurou, mesmo ela amando ele, querendo. Então, assim, o tempo todo ela colocou as virtudes, a moral, o amor à frente. Então, a vida dela, claro que ia desenrolar de uma maneira plena. E claro que por mais que ela esteja sofrendo por amor, ela conseguia viver. A vida dela tinha substância, ela sorria, ela fazia as atividades dela, os deveres do dia a dia, ela cuidava das irmãs, independente do que estava acontecendo no coração dela, nas paixões, nas vontades dela, da carne, sabe? Isso é muito legal vocês observarem na Lizzie.
Então ela não tem medo de ir lá e ver a irmã, ela não tem medo de tocar piano para todo mundo quando a irmã do Bingley desafiou ela, mesmo ela sabendo que não toca direito, ela foi lá e tocou, e ela chamou muito mais atenção do que a irmã Mary, que fica treinando o dia inteiro para ser a perfeita e ninguém aplaude ela. Então ela não teve medo de enfrentar o Darcy, ser íntegra com ele e desafiá-lo. Ela não teve medo de dizer não pro rapaz que queria casar com ela e dizer não para a própria mãe dela, apesar dela amar muito a mãe dela e saber que a mãe dela ia sofrer dos nervos. Ela não traiu a virtude dela, ela não traiu o que ela acredita, ela ficou decidida no que ela acredita que é o amor. Só que o que ela acredita que é o amor não é o que ela acha, não é baseado no que ela sentia, mas é baseado naquilo que ela acredita, que ela meditava todos os dias. Entende? Então, o que conduz a Lizzie não é as sensações, as afetações, o humor, a fome, não são essas coisas que conduzem a Lizzie na obra inteira, tá? Aqui eu quero levantar um ponto importante. Eu não estou dizendo para você desrespeitar as leis e ser uma rebelde. É legal observar isso porque você vê que ela não faz isso em nenhum momento. Ela não deixa de ser feminina, diferente da Catarina, da Megera Domada, que foi rebelde, foi mega Carlão, não foi nada feminina e de repente ela virou super feminina, mas ela era uma revoltada, uma rebelde. A Lizzie nunca foi, tá? Nunca foi. Que mais? Agora a Jane. Jane é a irmã mais velha. Jane é descrita como a jovem perfeita, a mais bela, tímida, doce, ingênua, sonhadora, nunca faz mal para ninguém, nunca dá trabalho para ninguém, né? Ela é o ideal, tá? Mas a gente vê que o ideal, se não tá alinhado com a própria essência dela, ela não vive bem. Ela não vive bem. Ali você viu que ela quase perdeu o noivado. O filme inteiro, a obra inteira praticamente, ela ficou longe. A gente pode fazer até um paralelo com aquela personagem, a personagem da Razão e Sensibilidade. Aconteceu praticamente a mesma coisa, elas têm isso em comum, né? Só que, veja só, aquela outra era muito prudente, da Razão e Sensibilidade, ela era muito razão. E essa era muito sonhadora, mas também muito razão. No final das contas, elas são muito parecidas. Por quê? Elas se rendiam, o princípio o princípio que conduzia as escolhas delas era a sociedade. Era a sociedade. Não dá trabalho para o outro, não dá trabalho para a sociedade, ser exemplo, né? Então, acaba sofrendo, porque você se despersonaliza. Você fica parecendo mais um bibelô, né? E é o que ela parecia, Jane parecia mais um bibelô do que uma pessoa com vontades, com uma pessoa que ama, uma pessoa que tem escolhas próprias, né? Então, e as duas eram muito amigas, né? E Jane se apaixona por quem? Pelo Bingley. De novo, falando de afinidades. Ele era super ingênuo como ela, muito alegre, disposto, como o pai dela disse no final, né, quando depois que todo mundo casou, ela falou, os dois vão ser roubados o dia inteiro, o tempo todo, porque os dois são muito ingênuos, né? É a afinidade dos dois, é a frequência que eu falo pra vocês, que rola muito antes da gente ter consciência de que algo tá rolando. É uma percepção, o mundo que não é o mundo material, que ele realmente antecede ao mundo material, ele vem primeiro, né? E ele dita algumas coisas, ele dita algumas realidades. Então ali os dois não eram afinidades de hobby, não era afinidade de gosto, mas é afinidade de essência, afinidade de caráter, sabe? De valores maiores, sabe? De visão de vida mesmo. Então, ali, vocês estão perguntando muito de temperamento, eu anotei aqui, eu vejo ela como uma fleumática, eu acho que eu falei errado no começo, melancólica não, eu vejo ela fleumática e vejo ele sanguíneo, tá? São temperamentos diferentes, uma coisa que vocês costumam muito falar, ele é do fleumático, eu sou colérica, nunca vai dar certo. Gente, isso tem nada a ver, isso não tem nada a ver, tá? Nossa, já meio de 50?
O temperamento diferente não dita nada. O que dita é a afinidade que vocês têm de alma, de fato, de valores maiores, tá? Os valores estruturais, hierarquia de bens, tá? Falando numa linguagem mais aristotélica, a hierarquia de bens, ou seja, aquilo que são os valores que não mudam. São os valores máximos da sua essência, do seu âmago, sabe? Os seus fins, sabe? O seu modo de vida, os seus modos operantes, assim, para onde você olha. Então, é um alinhamento de alma que acontece nas afinidades. Hobbies, temperamentos, essas coisas não quer dizer nada, tá bom, divas? A Elizabeth é colérica e o Darcy melancólico. Eu vejo eles assim, tá? Esse é meu palpite. Mary. Agora vamos a Mary, que eu quero falar de todos os personagens hoje, pra gente começar a entrar na história mais a fundo na próxima. Mary é uma das irmãs Bennet, né? Que tem obsessão por leitura, cultiva o intelecto, em consequência da sua feiura. Mary não veio com a dádiva da beleza da irmã da Jane, né, esteticamente e tal, mas ela se colocava também como feia, né, você via que ela não se maquiava, que ela se escondia. Aí eu lembro muito do início do filme do Castelo Animado, né, da Sophie, que no começo se escondia porque ela não se achava bonita, então ela acabava ficando muito feia, porque ela tentando disfarçar a feiura que ela achava, ela ficava de fato feia. E só que ali o que deixava ela mais feia, a Mary, que é a beleza de dentro que vem para fora, na verdade, que dita no fim das contas, é que ela tinha uma motivação muito feia, né? Por que Liz chamava mais atenção? Porque Liz também não se maquiava muito, não se arrumava muito, mas ela exalava uma beleza, né? Que até que o Darcy comentava o tempo todo, né? Aqueles olhos negros, ou ele comentava quando ela andou 5 quilômetros para ver a irmã, ele comentou, nossa, o viço nas bochechas dela, né? Tá a coisa mais magnífica que eu já pude ver na minha vida, né? Ela toda suada, tudo, e ele achou magnífico aquilo. Então, porque é a vida, né? Ela é viva, é uma pessoa que sabe que a beleza é importante, a estética, mas ela não depende disso. Isso não faz ela não deixaria de ajudar a irmã por causa disso. Enfim, a motivação da Mary era a vaidade. O que motivava tudo que a Mary fazia era a vaidade, né? O purgatório da vaidade. Então, todo o seu esforço era para ter aplausos, para se exibir. As tentativas dela era para ser melhor do que as irmãs. Por isso que tudo ela fracassava. Então, a Mary vale a pena observar nesse ponto de vista, tá? Ali você vê, quando você tem uma motivação que não é virtuosa, mas é um purgatório, né? Que a gente chama, né? A vaidade ou os 7 pecados, você cai no seu próprio engodo, você não consegue, e aí você fica indignada. A pessoa que não acorda, não desperta, ela fica indignada e fala, não é possível, eu tenho que treinar mais piano então, não é possível, eu tenho que treinar mais piano então, quando não é isso, né, não é isso, não é ela saber perfeitamente tocar o piano, é ela mudar a motivação dela tem que estar voltada para o amor. Então ela fracassava sempre mesmo, porque ela estava sempre disputando, ela sempre queria ser melhor que os outros. Ela dizia que detestava baile porque ela nunca era convidada, ou seja, era muito orgulhosa com a arte de superioridade, e a consequência dessa motivação da vaidade era a afetação e o orgulho. Ela era uma pessoa, né, inacessível, né, que se achava acima das pessoas. Kitty e Lídia. De olho no horário para não cair. O que vocês estão falando? Predominante cores escuras nas roupas. Kitty e Lídia, as mais dadas ao superficial. Quem que elas representam? As mulheres fúteis, tá? Gente, quando fala mulher fútil, não é, pelo amor de Deus, nada de afetação, tá? Eu já fui fútil, tá bom? É uma situação, é uma condição de uma pessoa, tá? É uma condição de uma pessoa que a qualquer momento a pessoa escolhe mudar e se aprofundar, tá bom? Então, nada de afetação.
eu quero que vocês reconheçam que posição que vocês estão, porque a partir do momento que você reconhece qual personagem é você na vida, você pode mudar, você pode moldar, você pode aprofundar, você pode escolher o que você quiser, tá? Mas enquanto você fingir, disfarçar, ser o que você não vai sair daí. É o que eu acabei de falar da Mary. Enquanto ela não assumir que ela estava sendo motivada pela vaidade, que ela estava se achando melhor que os outros, ela não vai sair daquilo, tá? Então, Kitty e Lydia são as mulheres mais dadas ao superficial. O desejo delas era encontrar um belo casamento. Um belo casamento. Uma pessoa, um cara bonitão para um belo casamento. Não é nem a motivação do amor, de ser amada, de nada. É a sociedade fala que tem que casar, isso é legal, então eu quero casar, essa é a máxima futilidade. E quando elas não tinham o que se ocupar, elas iam passear na cidade e já se preenchia com isso. Isso bastava para elas. Isso é bem oposto, bem distante de Lizzie, né? E Lizzie até ria delas, porque ela falava assim, nossa, é tão distante da minha realidade, da minha vida, que é bonitinhas elas, né? O pai também ria, essas daí, né? Não tem muita chance mesmo se elas continuarem assim. Elas eram fofoqueiras e o auge da alegria delas foi quando os militares chegaram na cidade, né? Então, não há muito o que falar das duas, justamente porque não tem profundidade ali. É isso, elas são isso. Então, o que eu posso falar delas? Transferindo elas para as mulheres que são fúteis hoje. É essa mulher que cuida demais da estética, que tem 1000 fotos do Instagram, que quando você vai ver a mulher pessoalmente, você não reconhece ela, de tanto filtro, de tanta maquiagem, de tanta pose, de tanto ângulo que existe, né? E fica artificial aquela situação toda. E essa mulher, presencialmente, é aquela mulher que chega na balada, que chega num lugar, que chega num ambiente, que chama a atenção de todo mundo, porque ela tá perfeitinha, não tem nada fora do lugar, né? Ou às vezes até chama atenção por um certo exagero no cuidado com a estética, seja lá um peito gigante, seja lá uma boca gigante, que tá na moda hoje, seja lá um penteado exagerado, seja lá uma maquiagem muito perfeita, né? Chama a atenção de todo mundo, de homens e mulheres, mas não segura nada, né? Fala 3 frases, 4 frases, já não tem mais o que falar, já não tem mais o que desvendar dessa pessoa, porque ela vive nessa superficialidade. Então, não tem muito... Já vai cair, gente? Que horas que eu entrei? Ai, peraí que eu tô acabando. Não tô acabando. Que horas que eu entrei? Então a gente finaliza os últimos personagens no começo da próxima, tá? Então essas são essa é a mulher fútil de hoje. Então isso aqui que eu quero, é importante falar da mulher fútil para entender assim, a mulher fútil, o que ela vai perguntar pro homem que ela conhece? O que ela vai olhar pro homem que ela conhece? As mesmas coisas que ela valoriza. É o ponto que eu levantei várias vezes durante a live de hoje. Você reconhece no outro, quero que vocês entendam isso. Você reconhece no outro aquilo que você conhece. Você não vai enxergar numa outra pessoa aquilo que você ainda não conhece. Se eu nunca vi uma bola na vida, se alguém me mostrar uma bola pela primeira vez, eu não vou saber que isso é uma bola. Alguém vai me apresentar e falar, isso é uma bola. Ah, uma bola, vou dar bola. Tá, entende? Então, assim, você vai reconhecer, você vai buscar no outro aquilo que você tem em si. Então, para de julgar o seu parceiro, porque o que seu parceiro se mostra é aquilo que você tem. Então, se você quer modificar o seu parceiro, faça um exame particular seu, faça o exame da sua alma, um exame geral, sabe? Fala, putz, provavelmente eu valorizo essas coisas, provavelmente eu faço essas coisas, provavelmente é isso que eu conheço. Porque o que você enxerga nele é o que você conhece. Quando você conhece mais de si, quando você conhece, você aprofunda, aí você olha para ele, por mais que ele faça alguma coisa ridícula, você não enxerga a coisa ridícula. Você enxerga além da coisa ridícula. Você fala, ele tá grosso porque ele não teve um dia legal. Agora, se você é grossa no seu dia e você fala, você não atravessa essa sua própria futilidade, você se culpa porque você foi grossa, que absurdo, que horrível, e você não busca se conhecer, e identificar o porquê que você saiu do eixo, porquê que você gritou, e a mulher, né, ela não quer se encarar.
Ela não quer se olhar, meu, por que eu fiz isso? Deixa eu encarar por que eu fiz isso. Putz, eu explodi porque eu tô com fome, cara, e eu precisava comer, e se eu tivesse comido... Não, você começa a se culpar. Eu não devia ter gritado, eu sou uma horrível mesmo, eu não devia ter gritado. É a falsa autopiedade, que não te leva a nada, porque na verdade isso é uma bela de uma soberba. Você ficar na superficialidade, eu não devia, no final das contas você tá dando atenção pra você mesma, de uma maneira negativa, mas tá dando, se lambendo e não tá averiguando. Peraí, eu quero resolver esse negócio. Por que eu gritei? Eu vou investigar isso. Vou investigar, sabe? Aprofundar naquilo e não ficar se chibatando. Eu não dei atenção pro meu filho hoje. Como eu sou uma mãe ruim. Como eu sou uma mãe ruim. Aí pronto, vou dormir e amanhã faz de novo. Não, peraí, eu fui uma mãe ruim hoje. Caramba, por que eu fui uma mãe ruim? Porque eu fiz isso. Eu podia ter feito melhor? Podia ter feito isso. Isso eu não podia, porque eu nem sabia que eu era capaz de fazer. Será que eu sou capaz de melhorar isso? O que eu preciso fazer para melhorar isso? Porque hoje eu não tenho essa capacidade ainda. É uma potência, mas não é uma capacidade ainda. Eu preciso aprender. Talvez se eu praticar todo dia esse exercício X, eu vou conseguir atingir isso. Entende? Aí quando você passa a fazer isso contigo, você enxerga coisas além no outro. E aí você consegue conhecer melhor o seu marido e não explodir por qualquer coisa. Se você explode por qualquer coisa pro seu marido, porque ele te olha torto, porque ele é grosso, é porque você faz isso com você mesma. Você não tem paciência com você mesma. De se conhecer, de parar, de quietar, sossegar o facho e se conhecer um pouco, sabe? Você só fica se distraindo o dia inteiro, correndo pra lá e pra cá, fazendo planner, agora fazendo dieta, fazendo não sei o que, vive nessa parte, nessa superfície, não aprofunda em nada. Você nunca vai ter paciência com esse homem, você nunca vai conhecer esse homem também. Comece em você, conheça a ti mesmo. Isso é importantíssimo, tá? Então esse era o recado mais importante em relação a transferindo a Kitty e a Lídia, que é a parte fútil. Elas não se aprofundam, tá? A menina acabou casando, elas não são tão bem, não são muito retratadas na obra, né? Mas elas nos convidam a isso, né? Você perceber que camada do seu eu, qual eu opera na sua vida? O eu que opera em você é o eu que vai operar para o outro. Tá? Você só vai enxergar virtudes no outro se você atingir virtudes. Se você não atingir virtudes para si, você nunca vai enxergar virtudes no outro, por melhor que ele seja. Um exemplo disso, Darcy era um homem virtuoso e bom. A maioria das pessoas não enxergava. Por quê? Porque elas não conhecem isso. Você só enxerga aquilo que você conhece, entende? Então, a maioria das pessoas lá, Mary, que falou super mal dele, nossa, é um absurdo ele ser orgulhoso e superior dessa forma. Ela soube descrever muito bem o orgulho e a superioridade dele, porque é o que ela é. É o que ela era. E ela não enxergou nada para além disso. Aí é interessante como Darcy e Lizzie aprendem um com o outro, porque Lizzie enxergou no Darcy aquilo que ela chegava também. E vice-versa. Então, os dois foram aprofundando juntos ao longo da obra. Eles foram, através, um pelo outro, conhecendo a si mesmo. Lizzie via Darcy fazendo as coisas e ela parava, não para criticá-lo. Às vezes que ela contemplava no filme, não era para parar e criticar, falar mal dele para os outros, nada. Não. Ela ouvia o que as pessoas falavam, ela ouvia o que ele falava e ela trazia para dentro o nosso grito de guerra. Receba, acolha, fique bela e cale a boca. Ela trazia para ela e procurava nela aquelas qualidades, procurava nela aqueles defeitos, procurava nela aquelas características. E às vezes que ela não procurava nela e apontava o dedo para ele, foram as vezes que ela se deu mal. Foi às vezes que ela se deu mal. Na briga que eles tiveram na chuva, ali a gente vai entrar em cenas específicas para conversar, mas na briga que ela teve com ele na chuva, ela ouviu ele ali, mas ela foi com as 4 patas em cima dele, mas ela também ouviu e depois passou dias ela deglutindo aquilo. Vocês perceberem, passaram dias, ela tinha situações com Darcy e aí acontecia outras coisas no filme, né? E ela atuando o tempo todo na vida de todo mundo, enquanto ela estava com dor, ela não deixou de fazer os deveres dela, de amar as pessoas. E o fato dela amar as outras pessoas, o fato dela
fazer o dever diário dela de olhar para as outras pessoas e acolher as outras pessoas foi ensinando ela virtudes, foi ensinando ela a enxergar as coisas como realmente era. Entende? 50 minutos, né? Então é isso. Na live da segunda a gente finaliza os personagens e já entra mais na obra, tá bom? Eu vou fechar para a live não cair sozinha e a gente se fala, continua na parte 3, segunda-feira, tá? Beijo apaixonante.